A taxa Selic subiu novamente, alcançando o patamar de 15% ao ano. Apesar disso já ser um movimento esperado e aguardado pelo mercado, se a gente for ver as opções do Copom aí no dia de hoje, que trabalha com as estimativas de qual que seria o aumento da taxa de juros hoje, você pode ver que mais de 64% do mercado estimava com um aumento de juros na casa de 0,25%, que foi o que ocorreu nessa reunião. Nós estávamos com taxa de juros a 14,75% e chegamos a patamares de 15% ao ano. Consequentemente, a gente aí no maior patamar de taxa de juros no Brasil em 20 anos. Que o momento mais recente que a gente tinha chegado nesse patamar tinha sido em junho de 2006, para a gente ver o quão preocupante é o nível de taxa de juros que nós estamos vivenciando nesse atual momento. Inclusive, se vocês pegarem aí a trajetória da taxa de juros, a trajetória da taxa Selic desde 2015, você consegue ver como que os juros aqui no Brasil, ele oscila bastante, né? Ele estava ali início de 2015 em patamares a 14% ao ano, veio caindo, foi até 2% ali na pandemia, né? Vocês podem ver que teve queda, estabilidade, queda. Obviamente, na pandemia foi um ponto fora da curva, principalmente pelo fato de nós a gente precisou baixar juros para poder aquecer a economia frente à crise que a gente estava vivendo, mas depois, consequentemente, como foi uma queda muito forte da taxa de juros, ela precisou subir rapidamente para poder conter inflação e problemas que ficou ali por conta da pandemia. Então a gente depois estabilizou da subida, caiu, estabilizou e voltou a subir, que é o patamar que a gente está atualmente. Ela estava em 14,75 nesse print e vai ser atualizada ali para 15%, tá? Frente a isso, em ranking de juros reais de forma global, o Brasil se coloca em segundo lugar, perdendo apenas para a Turquia, que está numa grande crise, enfim, não é parâmetro aqui para a gente. Então, hoje o Brasil tem o maior juros real global. O que é juros real? Pega a taxa Selic, desconta a inflação. A diferença é a taxa de juros real. O que está rendendo realmente acima da inflação. Isso, obviamente, é preocupante, porque a gente tem um juros alto, mas isso, consequentemente, também atrai capital estrangeiro, que eles podem tomar crédito em economias com juros mais baixos, por exemplo, o Japão, e, consequentemente, investir em economias emergentes, Brasil, que trabalham com juros maiores e, consequentemente, ganhar numa operação que chama carry trade, né? Toma juros lá, investe aqui no Brasil, ganha a diferença, paga a dívida lá e, consequentemente, ele tem um ganho ali. Mas, obviamente, isso tudo tem um risco ali, o risco do câmbio, mas isso ocorre de forma global e eles costumam fazer isso para poder capturar esses ganhos. Tanto que, se você for observar nos últimos dias, no último mês, nesse ano como um todo, a gente está tendo uma queda do dólar. O dólar caiu de forma forte aí nesse ano de 2024. Se eu pegar acumulado aqui a cotação do dólar, se a gente pegar no último mês aí, desde o início do ano, né, o dólar saiu ali dos seus R$6 e ele está aí 5,49 atualmente. Então, consequentemente, isso traz mais capital para o Brasil. Se traz mais capital para o Brasil, tem mais pessoas comprando o real e, consequentemente, o real está valorizando, por exemplo, perante ao dólar e etc. Tá? Isso é um ponto positivo, né? Mas, obviamente, a gente trazer o capital por conta da taxa de juros mais elevada, isso não é um ponto positivo. Nós temos que atrair capital por ser uma economia madura, por ter segurança jurídica, segurança fiscal, política monetária, inflação controlada, mas enfim, a gente está chamando capital estrangeiro de fato, infelizmente pelo fato do Brasil ter um juros muito alto. Bom, hoje o Banco Central soltou ali a ata da reunião, tá? Nessa reunião o Banco Central colocou a importância da questão da inflação, ele bateu muito em cima da inflação, ele bateu em cima do cenário global que estamos vivendo também, frente aos Estados Unidos, questões comerciais, que isso também traz uma volatilidade, uma instabilidade nos preços. Eles colocaram a questão do câmbio, que o dólar tinha valorizado muito frente ao real. Ainda está valorizado, né? Mas esse ano está tendo uma correção ali, o real valorizando, mas ainda assim é um câmbio alto que, consequentemente, traz ali mais custos, né? Tendo em vista que a nossa vida, grande parte dela é produzida, né? Ela é, de fato, em dólar. Então, mesmo que a gente vê aqui em real, ela é em dólar. E, consequentemente, isso tudo impacta a inflação, que é o principal medo do Banco Central, do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, é convergir a inflação para dentro da meta. Hoje, a inflação acumulada nos últimos 12 meses
está num índice de 5,32% acumulado. A meta do Banco Central é uma inflação de 3%. Consequentemente, a gente tem um índice de tolerância de 1,5% para baixo ou para cima. Ela pode ficar de 1,5% até 4,5%, mas o centro da meta é de 3% e, consequentemente, o maior nível que poderia chegar é 4,5% e está em 5,32%. E com o mercado de trabalho aquecido, o nível de desemprego baixo, consequentemente, o governo ele precisa trabalhar de uma forma contracionista. O que é isso? Ele está contraindo o estímulo econômico, o crescimento econômico nesse atual momento, aumentando a taxa de juros. Quando a gente aumenta a taxa de juros, a gente tem alguns impactos, tá? Primeiro impacto, aumento do custo da dívida, tendo em vista que hoje ele quase 50% da dívida pública Brasil, que é uma dívida pública alta, quase 50% é indexado a produtos pós-fixados, por exemplo, a taxa Selic maior custo da dívida, maior déficit aqui do governo, consequentemente maior problema, maior gasto e eles vão querer arrecadar cada vez mais. Segundo problema que isso traz, custos dos financiamentos, empréstimos, tomada de crédito como um todo no mercado, eles ficam um pouco mais caros com esse aumento da taxa de juros. Isso é na prática a política contracionista que o Copom transmite, ele aumentando essa taxa de juros para 15%. Juros mais alto, empresário pensa duas vezes antes de investir, você pensa duas vezes antes de comprar ou financiar a sua casa, tomar uma dívida, algum crédito, algum empréstimo, principalmente o grande empresário ali que tem uma grana muito alta, às vezes em vez de colocar o dinheiro dele no seu negócio, que dá uma taxa de 15%, 12% ao ano, ele prefere deixar no CDI rendendo 15%, 15,5%, 16% ao ano, dependendo de algum ativo que ele pegar e, consequentemente, ele tem um fluxo ali de renda mais segura, mais tranquilo, não precisa tomar risco no mercado. Isso é uma política contracionista, as pessoas deixando de expandir o crédito no mercado, fazer a tomada de crédito e etc. E, obviamente, né, isso é a parte 3, que é desestimular ali as expansões, os crescimentos, as tomadas de crédito e por aí vai. Na parte de renda fixa, isso abre margem para juros CDI, consequentemente, render mais. De produtos atrelados ali à parte CDI, eles passam a render um pouquinho mais aí, né? 0,25 na base anual a mais, consequentemente isso traz mais retornos. Ainda assim, na parte ali de renda variável, isso traz ainda um mercado um pouco pessimista, principalmente pelo cenário que vai se moldando, mesmo a gente tendo fundos imobiliários, Bolsa Brasil subindo nesse ano, subiu até bastante, ainda assim é um momento complicado e é um momento que exige estratégia, tá? Se tratando de investimentos, é muito importante ter uma estratégia muito bem fundamentada para você conseguir passar de forma confortável nesses momentos atuais. Então, consequentemente, qual que é a minha recomendação para você? Tenha uma estratégia, tenha uma base de investimento, siga essa estratégia, evita fazer ali o market time, as previsões de mercado. Na grande maioria das vezes, isso mais vai errar do que vai acertar e você vai perder dinheiro. Então, consequentemente, tenha uma estratégia bem fundamentada, faça o rebalanceamento da sua carteira, entenda as condições de mercado, entenda que estar no mercado é importante, mesmo em momentos ali mais conturbados como esse agora, mas mesmo assim a gente está tendo o Brasil subindo, fundo subindo, exterior ainda engateando, né? Caiu, voltou, mas ainda assim é um cenário ali conturbado. E falando de exterior, até mesmo o Brasil necessita deixar a taxa de juros mais alta porque a taxa de juros do mercado americano está mais alta, né? Para atrair capital estrangeiro aqui tem que pagar mais do que lá. Então lá pagando 4,5%, 4,25%, 4,5% ao ano, traz a necessidade daqui no Brasil também, consequentemente, manter essa taxa de juros elevada um pouco mais alta, tá? Inclusive eu vou criar um quadro aqui que eu vou investir meu dinheiro público com vocês, eu vou criar minha estratégia, eu vou explicar a tese dela, o porquê que eu estou fazendo e vou fazer mês a mês aqui um vídeo atualizando a carteira, movimentos, os aportes, o que a gente está fazendo, o porquê, a estratégia, os produtos, explicar como um todo para vocês entenderem como que eu trabalho com meus clientes, como eu trabalho com o meu patrimônio aqui na consultoria, na Portfel Consultoria, que é a consultoria do Grupo Primo. E mais um ponto, tá? Trazendo isso para vocês, Bitbank, tá? Se você quer usar cartão de crédito, acumular até 10% de cashback em Bitcoin, em criptomoeda ou em reais mesmo, se você quer entender mais sobre o produto, sobre o cartão, eu utilizo, gosto bastante. Eu vou deixar o vídeo aí no qual eu explico melhor para você entender um pouco melhor a respeito do cartão aqui em cima. É só você visualizar, criar sua conta lá e começar a utilizar, fechou? Mas esse aí é um momento conturbado,
precisa ter calma, ter paciência, juros mais alto. Provavelmente até o final do ano a gente vai continuar com esses juros mais altos, né? O Copom já soltou na sua ata esse informativo que eles provavelmente vão acompanhar nos próximos meses como que o mercado vai se comportar com essa alta de juros e pode ser que eles voltem a subir, pode ser que eles mantenham por um tempo ali. Tudo vai depender como que a taxa de inflação ela vai se comportar nos próximos meses, como que a questão de fiscal vai se comportar, como a questão do externo também, no exterior, Estados Unidos, tudo vai se comportar. Então é um cenário ainda incerto daqui para frente, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.